Carlinhos Maia, Jojo Todinho e Leonardo. O que que essas três pessoas têm em comum para eu estar falando delas em um vídeo só? Eu não sei, mas deixem aí nos comentários se vocês souberem. Oi, eu sou Dejaí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a gente vai falar sobre essas pessoas porque supostamente elas tiveram umas falas equivocadas a respeito do HIV, e sem intenção, né, sem maldade, mas que acabou tendo uma repercussão um pouco errada, né? Porque quando a gente fala algo que a gente não tem muito conhecimento, seria legal se a gente fosse lá e pedisse desculpa ou se retratasse e explicasse algo ali a respeito, né? Mas até agora a gente não viu nenhuma dessas pessoas se retratarem. Como, por exemplo, o que aconteceu com a Regina Volpato, né? Que ela fez um vídeo ali que foi supostamente sorofóbica, até ela mesma concordou que ela foi sorofóbica, fez um vídeo pedindo desculpas, chamou o Lucas Daniel, que é um influenciador que vive com HIV, que foi ali com ela fazer o vídeo juntos. E aí foi muito legal, eu até reagi aqui a esse pedido de desculpas, comentei sobre isso, tem um vídeo aqui no canal. É muito bom quando a pessoa erra, vê que errou e vai lá e pede desculpas, né? A gente sabe que só o pedido de desculpas não resolve muita coisa, mas no pedido de desculpa dela, ela foi bem sincera, ela falou que se sentiu envergonhada e também chamou o Lucas Daniel, que é uma pessoa que vive com HIV, que fala há mais de 10 anos aí nas redes sociais. E foi muito legal o vídeo deles ali, né? Ele esclareceu as coisas que ela errou no vídeo dela. E aí, né, a gente vai ver alguns vídeos de stories que já foi espalhado na internet, né? Como essas pessoas têm um grande alcance, a maioria dos stories delas são postados em páginas de fofoca e tudo que elas falam acaba repercutindo, assim, né? E quando é uma repercussão um pouco negativa, acaba sendo ruim, né, gente? Ainda mais sobre um assunto que tem muito preconceito ainda, né? Que é em relação a pessoas que vivem com HIV. Então seria interessante que quando a gente errasse, a gente fosse lá e falasse, olha, errei ali, não foi a intenção, mas tá errado, tá? Não é isso, é aquilo. Como, por exemplo, supostamente o Carlinhos Maia falou nos stories dele que o HIV era uma doença. Mas foi completamente sem intenções, foi completamente sem maldades, porque no momento que ele falou isso, ele estava comemorando ali com um amigo dele que comprou um carro, e aí esse carro era HRV. E daí, quando o amigo dele foi dizer, ah, o modelo do carro é HRV, só que daí, ao invés de falar HRV, ele falou HIV. E daí eles começam a rir, e o Carlinhos Maia, como assim, menina, você tá doida? HIV é uma doença. O nome do carro é outra coisa, ele vai lá e fala o nome do carro. Só que, tipo assim, a gente sabe que HIV não é uma doença. Então, assim, é uma simples fala, foi algo muito rápido, poucas pessoas acabaram falando sobre isso. Mas algumas páginas de fofoca postaram isso, e aí eu vi nos comentários que algumas pessoas estavam concordando com ele, dizendo que era realmente uma doença, sabe? E aí eu fiz um vídeo explicando, gente, que não é uma doença desde 2016. A Organização Mundial da Saúde mudou a nomenclatura de doença para infecção, né? Porque tem uma grande diferença entre uma doença e uma infecção. O HIV não é considerado doença, é considerado infecção, né? Então, quando você fala ali que é uma doença, você afirma isso, as pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, né? Claro que não foi intenção. A pessoa pode até nem saber que não é doença, né? Pode até não saber essa diferença, né? Não ter conhecimento sobre isso. Mas é justamente esse o ponto, sabe? São pessoas que têm um grande alcance nas redes sociais. Eu já vi mesmo ele dizendo que nos stories dele 10 milhões de pessoas assistem por dia. Então, assim, se 10 milhões de pessoas estão vendo alguém afirmando que o HIV é uma doença, isso é um pouco problemático, né? Porque eu vi até no vídeo que eu fiz, as pessoas comentando, ah, mas é uma doença mesmo, ele não errou. Então, realmente acabou prejudicando e acaba atrapalhando até o trabalho de pessoas como eu, por exemplo, que tenta levar um pouco de informação, tenta humanizar quem vive com HIV e reduzir o estigma, porque eu acho que a gente só consegue reduzir o preconceito levando informação, esclarecendo as coisas e justamente nesse ponto de tratar como uma doença, sabe? É um ponto que acaba pegando muito também, porque as pessoas acabam usando assim, ai, que você é doente porque você vive com HIV e tal, acaba usando isso para ofender as pessoas que vivem com HIV, entende? Então, até pelo fato da Organização Mundial da Saúde ter mudado, porque cientificamente não é doença mesmo, é uma infecção, acaba também ajudando nessa redução do preconceito, né? Até mesmo da própria aceitação de quem vive com HIV. No momento do diagnóstico, o médico explicar, olha, não é uma doença, é uma infecção, é um vírus. Desde que você trate, você nunca vai desenvolver uma doença, você nunca vai ter sintoma, você nunca vai aparentar, né, digamos assim, entre aspas, porque a gente sabe que há muitos anos atrás, no início da pandemia do HIV, as pessoas acabavam, né, percebendo, descobrindo que o outro tinha HIV por conta dos sinais e dos sintomas que se manifestavam naquela época que não tinha tratamento. E hoje, com o tratamento, o HIV não é mais considerado uma doença, e sim uma infecção, porque não tem sinal e sintoma. O conceito básico de quem estudou biologia sabe de que
né, uma diferença ali de infecção para doença. A gente estuda isso na faculdade, inclusive, que a diferença da infecção para uma doença é porque só é considerado doença tudo aquilo que tem sinal e sintoma. E o HIV, a pessoa pode ter HIV, não ter sinal nem sintoma, mas pode acabar transmitindo mesmo sem saber que tem. Então, por isso que tem aquela importância também de você fazer o teste com frequência. Mas, para as pessoas não dizerem que eu estou tirando de contexto as coisas, eu realmente não tirei de contexto, né? Eu até falei, não foi a intenção dele, até mesmo porque a gente vai ver o vídeo agora e o vídeo. Eles estão comemorando ali, eles compraram um carro e estão comemorando, mas tipo assim, ok, eu errei ali naquele momento, numa fala, e depois eu posso ir lá e esclarecer. Não, gente, não é não isso, tá? Eu não sabia. Beleza, mas enfim. Aí o vídeo é esse daqui, ó. Qual é a marca desse carro, hein, Pônei? HIV. Como é, né? HIV. HIV, que é isso? HIV, Pônei. Como é? Ele pergunta qual que é a marca desse carro, Pônei? E ele fala HIV. Aí como é, menina? Ele repete HIV. E aí ele tá ali rindo, né? Assim também, né? Supostamente eles não são bobos também, né? Eles estão rindo ali, não foi intenção, mas aí ele afirma, né? É uma doença. Qual é a marca desse carro, hein, Pônei? HIV. Como é, né? HIV. HIV, que é isso? HIV, Pônei. Como é? HIV. HIV é uma doença, menina. Você é doida, aqui é HIV. E aí, até nos comentários do vídeo que eu fiz, explicando que não é, e a diferença disso, algumas pessoas falaram, mas é sim uma doença. Então é justamente isso que eu quero trazer aqui e explicar, que tipo, não é um cancelamento dessas pessoas, é só assim, gente, se você tem um grande alcance, entenda que as suas falas têm uma repercussão, entende? Muitas pessoas acabam acreditando em tudo que você fala, muitas pessoas acabam confiando muito em você. Gente, tudo que a gente fala aqui na internet, mesmo que você tenha 1000 seguidores, vai ter um impacto em quem assiste aquilo. Então, se você tem mais de 30 milhões de pessoas vendo seu story diariamente, como ele mesmo já disse, claro que vai ter um impacto e vai ser um impacto bem ruim, né? Ainda mais quando você fala alguma coisa errada, mesmo que seja sem querer, né? Então, é isso, né, gente? Enfim, vamos para a próxima pauta. Que também é uma pessoa que é influenciadora e que acabou tendo umas falas um pouco erradas, mas é uma pessoa que supostamente só se envolve em polêmica, né, nos últimos momentos aí da internet, né, que é a Jojo Todinho, né, gente? Ela fez uns stories lá, falando, respondendo uma caixinha de perguntas do seguidor dela, onde ele fazia a pergunta que era o seguinte: Jojo, me dá dicas sobre sexo na adolescência. Meus pais odeiam falar sobre esse assunto comigo. Enfim, né, gente? Educação sexual, muito importante, ainda mais na adolescência, deveria ser necessário ter na escola, ou até mesmo essa conversa com os pais, que eu acho que seria muito mais seguro também você conversar com seus pais sobre educação sexual. Mas infelizmente realmente acontece isso. Muitos pais não querem conversar sobre isso, não falam sobre isso, e essa pessoa tá dizendo isso ali. Eu mesmo nunca tive conversa sobre educação sexual, sobre sexo com os meus pais, nem sobre prevenção, nem nada do tipo. E é muito importante, né, gente? Até mesmo vir de dentro de casa, isso seria fundamental e necessário. Aí essa pessoa pediu esse conselho a ela, e aí supostamente ela diz assim para essa pessoa, né? Que a gente vai analisar aqui, né? Porque eu acho que eu né, posso compreender de um jeito e vocês de outro, mas o que ela fala é bem claro. Ela fala para a pessoa que é melhor ela não iniciar, ela não fazer, né? Não ter relações, porque supostamente ela pode ficar bichada. Ela quis usar assim, supostamente o bichado é para dizer que a pessoa tem alguma IST, alguma infecção, né? Alguma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Só que esse termo bichado é um termo que é muito pejorativo, muito preconceituoso. Gente, a gente tem que parar de falar esse tipo de coisa que é pejorativa, que acaba trazendo estigma, que acaba trazendo preconceito. Eu mesmo não sou bichado, eu sou muito que bem, obrigado. E enfim, né, gente, não tem nem mais o que comentar sobre isso, né? Porque a pessoa falou, supostamente você vai ficar bichado, então é melhor você não ter relações. E aí vem para aquele ponto da abstinência sexual, né? Que não resolve nada. Não resolve nada mesmo, literalmente. A única coisa que resolve é a gente ter educação sexual, o mínimo para falar sobre prevenção, sobre teste, sobre PrEP, sobre PEP, sobre onde fazer um teste. Porque quando eu tive o meu diagnóstico de HIV, eu nem sabia onde fazer um teste antes disso. Eu nunca tinha feito teste, nem sabia onde fazer, nem sabia o que era, nem sabia nada. Então você conhecer o básico antes de iniciar a sua vida sexual seria o fundamental, seria necessário. Mas saiba a quem perguntar, tá, gente? Não vai perguntar a qualquer pessoa, não. Procure um profissional de saúde. Vamos ver o que ela falou no vídeo para vocês também terem a interpretação de vocês. Não é para fazer, vai estudar. Ah, Jojo, mas você fez? Fiz. Mas não era para ter feito. Mas fiz. Entendeu? Então eu tô te aconselhando, você não faz. Vai estudar. Vai estudar para ter um futuro. Entendeu? Não é para fazer.
Daqui a pouco aí tá bichada, tá coisa, tá bichado, pelo amor de Deus, não arruma ideia não. Vai estudar. Enfim, né? Eu acho que vocês ouviram muito bem, alto e bom som. É isso, né? Ela fala, supostamente daqui a pouco você tá bichado, vai estudar. Estudar é importante, né? Estudar é muito bom, mas se você tá iniciando a sua vida sexual, você precisa, no mínimo, estudar também sobre educação sexual, sobre prevenção, né, gente? Mas assim, aí ela acaba se contradizendo porque no mesmo dia ela vai para a universidade e na universidade dela tá tendo entrega de preservativos. Daí ela vai lá pegar esses preservativos. E acaba falando também do gel lubrificante, que eles estão entregando o gel lubrificante, aquele gelzinho de saquinho, né? E o preservativo. Aí ela fala, ai, gente, ó, usem camisinha, tipo, se contradiz, né? Primeiro diz que não é pra fazer sexo, mas depois fala que é pra usar camisinha. Ok, que bom que você tá falando pra pessoa usar camisinha, no mínimo, né? E aí, acaba falando do gel lubrificante também, né? Vamos lá ver esse story também aqui. Tem distribuição de camisinha na faculdade. Fala da importância. Vocês usem camisinha. É muito É importante. muito importante. Vamos lá, a Jojo usa. Uso. Justo na pra cara. Eu uso. Como é que eu vou entrar no campo sem meião? Como é que eu vou jogar essa bola? É no brief. Olha no briefing. Ó, pra colocar melhor ficar médio. No briefing. Ah, olha. De bola. A gente geralmente vai no cuspe mesmo, mas use lubrificante. A Jojo me marca. Use camisinha. É importante. Me espera. Vocês ouviram, né? Na parte do gel lubrificante, ela supostamente disse assim, e a gente normalmente vai no cuspe mesmo, né? Mas usem camisinha, usem lubrificante. Então, gente, não usem cuspe, pelo amor de Deus. Não é lubrificante, não é uma coisa que foi feita para você usar como lubrificante. Além de poder transmitir bactérias, infecções, causar algumas infecções também na sua região íntima, né? Pode romper a prevenção com muita facilidade porque a saliva seca. Se você cuspir no chão daqui a 2 minutos, não tem mais nada. Imagina você usando na fricção do atrito. Sabe, né? Tipo, você roça uma pele com pele aqui. Exemplo, você tá fazendo uma penetração. Sei lá onde seja. Pode ser, né, na pulse ou no cuse. Mas, tipo assim, se não tem lubrificante, uma lubrificação adequada, esse atrito vai causar micro fissuras, micro machucados, micro lesões, que a gente não consegue enxergar, porque são micros mesmos. Porque a nossa pele lá da mucosa genital é muito sensível. Tipo, é tipo a boca aqui dentro que é sensível, mas lá é mais sensível ainda. E essas micro lesões é muito comum acontecer porque tem muitos vasos sanguíneos ali naquela região. E são capilares, que são veias super pequenininhas, que é a mesma veia que tem no nosso dedo. Quando você corta o seu dedo, sangra horrores, né? Mesmo que seja só uma pontinha. Enfim. Quando você não usa lubrificante adequado, esse atrito da penetração acaba causando microlesões, que essas microlesões são entradas para as ISTs. Então, ou seja, acaba deixando você mais vulnerável e suscetível a contrair ISTs. Então, se você usa saliva como lubrificante, além de causar infecções, infeccionar ali a sua região íntima, a prevenção pode romper com muita facilidade, porque no atrito ali não vai ter lubrificação, ela vai romper, além de romper, vai causar machucados, que vai ser porta de entradas para as ISTs. Então, gente, definitivamente não usem saliva como lubrificante. E eu já recebi relatos até de pessoas que usam margarina, que usam óleo de cozinha e diversas coisas assim que vai se pensar, meu Deus do céu, por quê? Por que que não volta a distribuir aquele gelzinho que o SUS distribuía, minha gente, daquele saquinho azul? Que era tão bom, né? E de graça, mas enfim, tá voltando agora aos poucos a distribuir. Eu já vi que o Ministério da Saúde voltou a distribuir. Comente aí se na sua cidade já tem. Aqui onde eu moro eu só vi uma vez. Seria muito importante ter, porque as pessoas acabam não comprando, apesar de ser barato, mas nem todo mundo tem condições, né? A gente sabe disso. Mas usem gel lubrificante à base de água, tá bom? Não usem saliva como lubrificante. E volto a dizer, como essas pessoas têm um grande alcance nas redes sociais delas, acaba tendo uma repercussão muito negativa, né? As pessoas podem dizer, tudo bem usar saliva, porque a Jojo Todinho usa também. Então, assim, gente, não caiam nessas coisas, não ouçam isso, não ouçam esses conselhos, não façam isso, por favor, tá? A saúde de vocês agradecem. E pra finalizar, a gente vai falar sobre uma pessoa que é super irrelevante pra mim, que eu nem queria falar, mas também teve umas falas muito erradas, né, que a gente precisa comentar um pouco, mesmo que seja por alto, né? Primeiro, que essa pessoa acabou criticando o show da Madonna, então, né, já não merece o respeito de ninguém.
Disse que no show da Madonna, supostamente foi uma suruba, foi também um evento satânico, entre diversas outras coisas que vai estar passando no vídeo aí pra vocês verem. Faz tempo que esse tipo de show, né? Aquilo não é show, aquilo é uma suruba, né? Aquilo lá você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Mas tem muita coisa ali que é voltada pro Satanás, pro Diabo 4. É muita coisa errada, eu acho. Eu acho, é a minha opinião. O Cristo, cabeça pra baixo, mas né? Essa pessoa, supostamente em um show dela, né, há uns anos atrás, na época que a gente estava tendo a pandemia de Covid-19, ele acabou soltando uma piadinha ali muito que sem gosto, dizendo que as pessoas não usavam prevenção e que supostamente era melhor você morrer de AIDS do que tossindo, ou seja, estava ali supostamente zoando o meio de prevenção da Covid e do HIV. Então, assim, a pessoa vem abrir a sua boca para criticar a Madonna enquanto você tá fazendo comentários absurdos sobre coisas que não faz sentido, meu amor, se enxerga, né? Por favor. Vamos ver aqui o vídeo que ele fez, que, né, tá em vários lugares aí, no TikTok, em diversos lugares, vocês podem procurar, onde ele fala essas atrocidades, né, sobre o HIV. 30 milhões de pessoas no Brasil que têm HIV. 30 milhões. E ainda fala, né? 30 milhões de pessoas no Brasil que vivem com HIV. Gente, no Brasil, a gente tem 1 milhão de pessoas que vivem com HIV. 30 milhões é no mundo inteiro, que eu acho que esse número até já subiu um pouquinho mais, tá? Então, assim, já foi equivocado aqui. Vamos ser sinceros. Ninguém usa camisinha. Agora, 900 casos confirmados, tem que usar máscara. Eu cheguei à conclusão que a gente morrer fudendo é melhor que morrer tossindo. Vocês viram, né? A conclusão que ele chegou. Que é melhor morrer fudendo do que morrer tossindo. Ou seja, falas muito erradas ali, né? Onde supostamente ele fala essas coisas que vocês viram aí no vídeo. Eu não tô dizendo nada, é ele mesmo que tá dizendo no vídeo onde eu tô vendo o vídeo, tá? Então não foi eu que disse, não saiu da minha boca. Mas a gente sabe que o HIV não mata ninguém, né, gente? Tem tratamento, uma pessoa que vive com HIV pode até viver bem mais do que quem não vive com HIV, porque a gente se cuida com bem mais frequência, vai fazer exames com frequência, exames de rotina, assim, um check-up geral do organismo que a gente faz. Não é só tomar a medicação, tá? Então, hoje em dia e desde sempre, o HIV nunca matou ninguém. As pessoas morrem devido à decorrência das infecções oportunistas que pode causar se você não fazer tratamento. Então, assim, até as pessoas que faleceram na pandemia do HIV, quando não havia tratamento, elas não morreram de AIDS, que eu acho esse termo muito errado. Na verdade, eu não acho. É errado. É um termo errado de se falar. Ah, e tal pessoa morreu de AIDS. Gente, ninguém morre de AIDS, não. Pelo amor de Deus, vai estudar. O HIV é um vírus que vai causar a síndrome AIDS. É uma infecção. E aí, quando essa infecção não é tratada, ela acaba desenvolvendo uma síndrome que afeta completamente o seu sistema de defesa do organismo. Ou seja, os seus soldados de defesa do seu organismo estão todos presos ali, digamos, né? Foram presos. E aí, quando entra um ladrão no seu corpo, que é uma infecção oportunista ou uma doença, não vai ter ninguém para impedir essa doença, entendeu? Não vai ter ninguém para impedir que ela, né, roube tudo do seu corpo, ou seja, roube a sua saúde, por exemplo. Então, é por isso que as pessoas acabavam falecendo, porque o vírus HIV ia lá, entrava no corpo, pegava todos os soldados que defendem o nosso organismo e acabava que você ficava sem defesa. Então é por isso que as pessoas faleciam por decorrência das outras infecções oportunistas, sei lá, de uma tuberculose ou de uma pneumonia, que são coisas muito mais recorrentes, assim, pessoas que acabam vivendo com HIV e não fazem tratamento, né? A gente tem que ressaltar isso. Então, assim, né, gente, são falas que são erradas, são falas que acabam tendo uma repercussão ruim, são falas que não ajudam na redução do preconceito, e são falas que são atuais, são coisas de 2, 3 anos atrás. Essas coisas que a Jojo, o Todinho e que o Carlinhos Maia supostamente falaram também foram desse ano. Então, assim, são coisas que ainda são faladas por pessoas que têm um grande alcance na mídia, nas redes sociais, enfim, que acaba tendo uma repercussão muito ruim e negativa nessa redução do preconceito, né? A gente tem que pensar. Quem é que a gente tá dando like? Quem é que a gente tá seguindo? Quem é que a gente tá acompanhando? Quem é que a gente tá apoiando? Porque por muito tempo eu adorava muito a Jojo Todinho, eu gostava muito do que ela fazia ali e tudo mais. Mas assim, quando eu vi até esse vídeo, eu fiquei, nossa, velho, assim, que desnecessário, né? Se você não tem conhecimento sobre esse assunto, por que é que tu não procura saber um pouco? Já parei de seguir, né? Não tô dizendo que é pra vocês pararem também, mas não faz sentido pra mim, né, seguir uma pessoa que supostamente disse que eu sou bichado porque tenho HIV, né, velho? Não faz sentido nenhum pra mim, tá? Não tô dizendo que é pra vocês fazerem o mesmo, nem pra vocês irem cancelar. Mas
é muito bom a gente repensar. Quem é que eu tô apoiando? Quem é que eu tô seguindo? Quem é que eu tô dando engajamento, né? Será que é uma pessoa realmente relevante até mesmo pra mim? Porque, por exemplo, depois que eu comecei a criar mais vídeos pra internet, eu pensei, quem é que eu sigo? São pessoas que são relevantes até pra pauta que eu falo? São pessoas que são relevantes pra minha vivência? Uma pessoa gay que vive com HIV, que mora no Nordeste e tudo mais? Será que todas essas pessoas que eu sigo, né, fazem sentido até pro meu trabalho e pra mim e agregam pro meu futuro, agregam pra minha vida? Foi isso que eu comecei a repensar, sabe? Então parei de seguir várias pessoas que eu só via que, tipo assim, transmitiam coisas que não agregavam na minha vida e que, né, enfim, né, gente? Repensem nisso também, que é muito legal, é muito libertador também você se livrar dessas coisas, tá bom? Aí espero que vocês tenham entendido que a fofoca que a gente quis passar aqui, que foi uma fofoca educacional e educativa, né? Porque vocês tiveram até informação educacional e informativa, né? Mas, enfim. Não se esqueçam de comentar aí no vídeo o que vocês acharam dessas falas dessas pessoas. Se tiver alguma pessoa apoiando elas, eu não vou nem responder o comentário, tá? Já vou deixando aqui. Mas enfim, deixe nos comentários, deixe um like aqui nesse vídeo para ajudar aqui no canal. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um cheiro e até o próximo vídeo.